Bom dia a todos e a todas. Gostaria inicialmente de agradecer também à professora Penha pelo convite. E o prazer muito grande estar participando do ENEBAC. Infelizmente não pude estar no primeiro dia por questões de saúde na família, mas estive ontem o dia todo e hoje pela manhã, e podendo ver exatamente esse ambiente heterodiscursivo, E é muito interessante, porque nós estamos aqui num espaço para refletir sobre questões relacionadas ao universo do pensamento bakhtiniano. E na nossa comunicação, na nossa mesa, eu vou me alinhar um pouco ao que o professor João já trabalhou também nessa esfera do discurso religioso. Confesso que estou com medo daquela plaquinha ali, porque realmente eu também fiz mais do que... Mas eu vou tentar aqui. E não se assustem se em alguns momentos eu dei assim, uns pulos mortais aqui nos slides, adiantando, mas é para poder tentar mostrar um pouco a ideia. Bom, eu venho trabalhando também com o discurso religioso há algum tempo, particularmente trabalhando essa questão do posicionamento axiológico em pregações, tanto de padres como de pastores. Tenho alunos desenvolvendo dissertações e teses também trabalhando nessa perspectiva. Mas esse ano eu me voltei um pouquinho, estou começando agora a olhar um pouco para os manuais de hermenêutica, vendo um pouco, e aí buscando algo que tem me incomodado nesses manuais, que são as concepções de língua, de texto e de gênero, no caso discursivo, como a gente está tratando. E aí eu comecei a me dedicar um pouco, estou começando, mas já estou percebendo essa questão de como a língua ela é concebida nesses escritos, nesse manual, nesses manuais de hermenêutica. E aí eu estou fazendo recortes de recortes. Uma hermenêutica bíblica, porque existe hermenêutica jurídica, existem outras hermenêuticas, eu estou trabalhando com a hermenêutica bíblica, particularmente a hermenêutica bíblica de um segmento do cristianismo, que é o protestantismo, e dentro ainda do protestantismo, um segmento reformado. Então, é o recorte do recorte para poder olhar bem esse objeto. Então, o objetivo é mais ou menos, situando. Bom, a teologia, a hermenêutica, ela entra aí como uma disciplina no campo da teologia, uma disciplina que tem como objeto de estudo a interpretação do texto sagrado, com objeto definido, com método também, procedimentos analíticos também definidos. Só para situar um pouquinho, e é o meu objeto de fala também, o método que eu vou observar mais de perto é o que eles chamam de método gramático histórico, histórico-gramatical. E aí, pelo próprio nome, já dá para perceber um pouco gramatical, essa ênfase um pouco nessa concepção de língua, ainda de base bastante estrutural. Então, é com o auxílio dessa disciplina da hermenêutica que o estudioso do texto sagrado elabora o que se chama de exegese, que é a interpretação do texto bíblico mediante análise de 4 etapas. São elas: histórico-cultural, linguística, literária e teológica. E aí eu vou recortar novamente, vou me centrar nas etapas linguística e literária, por entender que é aí onde se trabalham, se exploram os aspectos relacionados às formas de organização linguística, os níveis mesmo de análise da língua, a morfologia, o léxico, a sintaxe, a semântica, e é também onde se concentram as questões relacionadas ao gênero discursivo. E aí eu coloquei literário porque, num primeiro levantamento dos manuais que eu tenho visto, a ênfase é sobre, eles chamam de gênero literário, só que não aparecem apenas gêneros literários no conjunto dos textos que compõem as escrituras. Bom, a problemática é a seguinte, uma análise mesmo panorâmica dos principais manuais de hermenêutica bíblica da área da teologia cristã, vertente reformada, parece mostrar uma concepção de língua arraigada numa perspectiva de base estritamente formal ou, quando muito, alinhada à perspectiva da linguística do texto, em suas primeiras formulações sobre os estudos de coesão e de coerência, bem naquela linha do Halliday e Hansen, nos momentos iniciais. Tanto é que em alguns manuais lá eu vou para o sumário e olho lá discurso, aí os olhos enchem assim, discurso, Quando eu chego lá para ler a seção sobre discurso, na verdade, eles estão tratando discurso como coesão ainda, coerência, bem nessa perspectiva do texto. E aí a questão, afinal, que abordagem linguística está pressuposta nas formulações sobre língua em manuais de hermenêutica bíblica de tradição reformada? Então, esse é o questionamento que guia o meu olhar para esses manuais. Tenho 2 objetivos. O primeiro é identificar e analisar a concepção de língua vigente em manuais de hermenêutica bíblica de perspectiva reformada e, de modo particular, problematizar a noção de gênero, que aparece aí, que essa disciplina mobiliza, para a análise de seu objeto, a interpretação, buscando mostrar como os estudos bakhtinianos podem contribuir para 2 aspectos. Uma releitura metodológica do enfrentamento do texto
e para uma redefinição ou revisão de certas noções, e aí, por exemplo, a própria noção de gênero, né? Eu digo isso porque em conversas com estudiosos da área, com teólogos, eles admitem, né, de certa maneira, que os estudos de língua, de texto, que são convocados para os estudos hermenêuticos, digamos que houve uma parada no tempo, digamos que não acompanharam a evolução dos estudos da linguagem. E o segundo momento, o segundo objetivo, é apontar gestos ou movimentos de convergência e de divergência, de aproximação e de distanciamento entre a concepção de língua que serve de base a essa hermenêutica e a proposta da metalinguística ou translinguística, como a gente encontra lá, por exemplo, na obra Problemas da Poética, de Dostoiévski. Lembrando que eu não tenho aqui pretensão de chegar lá na hermenêutica e mudar tudo o que foi feito. Não é essa, por isso que eu estou buscando gestos e movimentos de convergência e de divergência. Ver onde é que a gente se aproxima, em que medida também nós podemos contribuir. Lembrando que nós estamos trabalhando com o conceito de fronteiras, estamos em áreas de fronteiras, de diálogos. Então, eu tanto altero como sou alterado, estando nas fronteiras, né? Bom, o aporte conceitual, basicamente, eu me baseio aqui em alguns textos conhecidos nossos, como Problemas da Poética, de Dostoiévski, questões de literatura e de estética, particularmente o texto belíssimo, né, que é o Discurso no Romance, que são de Bakhtin, ele mesmo. Os textos também que me têm ajudado, do Voloshinov, né? O Marxismo e Filosofia da Linguagem, por exemplo, aquela discussão que ele tece lá sobre língua, linguagem, enunciado, tema e significação na língua, e outros textos também como Gêneros do Discurso e o texto na linguística, na filologia e em outras ciências humanas, que estão na coletânea Estética da Criação Verbal, mas que também já aparecem numa outra edição aí da editora 34, com o título Gêneros do Discurso, né? E aí os conceitos que vão norteando o conceito de compreensão como ato responsivo ativo, e aí já tem uma implicação muito grande para o trabalho, por exemplo, que um hermeneuta, ou que um exegeta, né, que um leitor, intérprete do texto sagrado, mobiliza, né? O conceito de interpretação, já vamos ter uma certa tensão nessa própria concepção do que é interpretar. E aqui a gente está trabalhando com a noção de compreensão como ato responsivo, ativo, né? Responsável também, segundo os escritos do Círculo, com as noções de tema e significação na língua também, e o próprio conceito de língua que a gente vai encontrar nas obras do Círculo. Não vai dar tempo passar todas. Eu fiz um recorte aqui, um levantamento de algumas citações, de alguns momentos, de alguns fragmentos do texto, de alguns textos, né, mencionados aqui do Círculo. Não vai dar tempo trabalhar todos, mas eu gostaria de trazer pelo menos alguns. Por exemplo, esse fragmento da obra Problemas da Poética, de Dostoiévski, em que você, digamos, vê a perspectiva de língua que ele traz. Então, ele diz: a língua em sua integridade concreta e viva, e não a língua como objeto específico da linguística, obtido por meio de uma abstração absolutamente legítima e necessária. Eu coloco em destaque porque a gente não vai... o Bakhtin ele não exclui a possibilidade da língua lá como sistema, mas ele diz, né, por uma abstração absolutamente legítima e necessária de alguns aspectos da vida concreta do discurso. No entanto, assume língua como algo vivo, dinâmico, não petrificado, algo que está nesse movimento. Em outro momento do texto, ele vai dizer o seguinte: na linguagem, enquanto objeto da linguística, não há e nem pode haver quaisquer relações dialógicas. Estas são impossíveis entre os elementos do sistema da língua, por exemplo, entre as palavras no dicionário, entre os morfemas, etc. Ou entre os elementos do texto, num enfoque mais linguístico, né? Elas tampouco podem existir entre as unidades de um nível, nem entre as unidades sintáticas, por exemplo, entre as orações vistas de uma perspectiva rigorosamente linguística. Então, aqui são formulações onde ele vai situar e dizer qual é o lugar, né, de onde se concebe língua, o que é língua, nessa perspectiva. Então, não pode haver relação dialógica entre os elementos abstratos da língua. E em outro momento ainda, ele vai deixar um pouco mais claro, trazendo já alguma ideia de como, né, qual é a visão de língua que ele adota. As relações dialógicas são irredutíveis às relações lógicas ou às concreto-semânticas, que, por si mesmas, carecem de momento dialógico. Devem personificar-se na linguagem, tornar-se enunciados, converter-se em posições de diferentes sujeitos. E aí você já tem um elemento fundamental para entender essa questão das relações dialógicas, que é a língua como uma tomada de posição, como lugar, como cosmovisão, como visão de mundo, como esse lugar em que o sujeito mobiliza os saberes da vida, né?
E aí tem outra citação, só para destacar esse finalzinho, quando ele vai dizer que mesmo uma palavra isolada dentro do enunciado, ela pode ser, sim, provocar, né, essa compreensão responsiva ativa, ela pode ser dialógica, mas para isso ela precisa, como ele diz aqui, né, caso esta palavra não seja interpretada como palavra impessoal da língua, mas como signo da posição semântica de um outro, como representante do enunciado de um outro, ou seja, se ouvimos nela a voz do outro. É nessa condição da alteridade, é só nessa condição de alteridade que pode haver relação dialógica, e aí como é que a língua ela entra nessa perspectiva que ele trabalha, né? Bom, em Voloshinov também, é aqui que eu vou dar um salto um pouco mais adiante, a gente já conhece esses textos, né, e não tem como em 20 minutos estar resenhando aqui os escritos bakhtinianos, mas só para situar quais são esses fragmentos em que a gente vai se apoiando para poder chegar a essa análise. E aí, Voloshinov tem várias formulações sobre isso, e eu gosto de destacar apenas aqui essa segunda. Para um falante, não importa o aspecto da forma, que permanece o mesmo em todos os casos do seu uso, por mais variados que eles sejam. O que importa para o falante é aquele aspecto da forma linguística, graças ao qual ela pode aparecer em um contexto concreto, graças ao qual ela se torna um sinal adequado nas condições de uma situação concreta. Expressaremos isso do seguinte modo. Para um falante, a forma linguística é importante não como um sinal constante e imutável, mas como um signo sempre mutável e flexível. Então, é nesse trabalho da ambivalência do signo que a gente vai trabalhar nessa perspectiva de língua, que vai diferenciar um pouco daquilo que os manuais têm apresentado.